Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon teu irmão e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu seria como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que a servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada a casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Meus irmãos, nós estamos desde ontem à noite falando sobre
a comunicação no relacionamento familiar, e já deixamos claro que a comunicação pode ser verbal e não verbal, e ela pode ser positiva e negativa. Uma comunicação positiva, ela se expressa através de elogios, de apreciação. Uma comunicação negativa, ela se expressa através de críticas e comparações pejorativas, na maioria das vezes. Mas hoje à noite vamos falar sobre a comunicação entre pais e filhos. Diante de nós, nós temos um exemplo bíblico dessa comunicação. A Bíblia aqui começa trazendo uma situação de uma moça linda que tinha esses dois irmãos. Ela era irmã de Absalão, significa que ela era filha de Davi, com a mesma mãe de Absalão. Mas Amnon, que também era filho de Davi, irmão dela, apaixonou-se por a sua própria irmã. Amnon, pelo que nós vemos, era um rapaz de boa formação. Ele sabia o que era certo e o que é errado, e estava lutando fortemente contra os seus desejos, contra as suas tendências e inclinações pela sua irmã. Ele sabia que era errado e que ele não devia fazer nada, e principalmente ele odiava ter aquele desejo pela sua própria irmã. A luta desse rapaz estava sendo tão grande que ele estava emagrecendo. A situação de Amnon dentro da casa estava comunicando a toda a família, não verbalmente: eu estou com um problema, eu estou numa luta muito grande. Só que ninguém percebeu. Será que nós estamos prontos a perceber as lutas dos nossos filhos, mesmo quando eles não falam? Não significa que eles são maus. Eles estão tentando resolver o problema sem apavorar os pais. Quantas vezes nós, durante o nosso crescimento, escondemos coisas dos nossos pais para que eles não se preocupassem. E ainda hoje não dizemos as coisas para que eles não sofram. Às vezes nós pensamos: eu sou louco pelos meus filhos, daria minha vida por eles. Mas esquecemos de uma verdade: os filhos nos amam e talvez se sintam certos de que dariam a vida por nós. Os filhos estão prontos a fazer sacrifícios tremendos pelos pais, porque os amam. E nós estamos vendo aqui Amnon, um rapaz que está sofrendo, mas ninguém percebeu em casa. A situação dele é um anúncio, é um grito: eu estou sofrendo, socorra-me. Mas nós temos aqui uma família que não escuta esse grito silencioso, que não percebe. Por quê? Pais ausentes não têm tempo para os filhos. Eles têm tanta coisa para fazer. Eles têm que ganhar dinheiro para manter a casa. Eles têm que ganhar dinheiro para oferecer melhor para os filhos, porque eles acham que o melhor é o que eles fazem, enquanto para os filhos o melhor é a presença deles. Pais que não têm tempo para conversar, muito menos para conhecer. Por que será que Davi não percebeu que seu filho estava emagrecendo, que seu filho estava agitado, que seu filho estava triste, que estava taciturno? Uma das consequências da frustração é a ira. Lógico que esse rapaz estava irritado, porque ele era frustrado continuamente. Ele desejava sua própria irmã, mas por saber que era errado, ele evitava. E aí
a frustração causa ira. Só que o acúmulo de ira vai formar uma neurose que pode levar a pessoa a uma depressão. Então, nós vemos aqui o quadro de um rapaz dentro de casa com problema. Ninguém viu. Vai entrar um personagem terrível que vai decidir. Jonadab. Jonadab era sobrinho de Davi. Ele era irmão de Simeia. É o tipo do rapaz que hoje nós chamamos aí o primo pobre. Nós sabemos que quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé rei sobre Israel, Jessé passou todos os filhos, menos Davi. Se dependesse de Jessé e mesmo de Samuel, Davi não teria sido ungido rei. O Talmud, ele conta que aquele chifre, mas isso é uma história deles, aquele chifre vinha cheio de azeite, e quando Samuel derramava, o azeite não descia. Significa a unção se recusava a ser derramada. E foi assim com todos os filhos de Davi. Quando Samuel disse para Jessé, nós temos que ver todos os teus filhos, ele disse, tem um outro, mas está lá, atrás das ovelhas, manda chamar. Quando Davi veio, que Samuel virou o chifre, o azeite se derramou todo sobre Davi. Davi era o escolhido. No meio de todos os filhos de Jessé, Davi foi escolhido para ser monarca. Isso não teve uma resposta tão alvissareira no meio dos seus irmãos. Por que ele e não eu? Eu não posso dizer que os outros tiveram inveja deles, mas eu sei que vai nascer um sobrinho de Davi que tem dor de cotovelo dos seus primos. Por que meu pai não foi escolhido? Porque se meu pai tivesse sido escolhido, eu seria príncipe. Porque meus primos são príncipes e eles têm palácio. Porque o pai deles se assenta no trono. E esse sobrinho de Davi, Jonadab, vivia das benesses dos primos, vivia dentro da casa de Davi. Aqui, papai e mamãe, cuidado com quem entra no seu lar. Você pode ter 50 casas, mas aquela na qual você habita é o seu lar. Lar é o lugar da intimidade. Você tem que guardar, porque você não guarda, entra visita estranha. Lembra, no Éden, Deus diz para Adão guardar o jardim e cultivar. Ora, o jardim era a casa deles, era o lar de Adão e Eva. Eu não sei se ele cultivou, mas ele não guardou. Guardar é uma palavra que vem de guardare, do latim, que tem no italiano. Guardar é olhar, colocar os olhos, significa vigiar. Ele não vigiou. Um dia entrou uma visita estranha. Era o próprio Satanás, porém travestido de serpente. Porque Satanás é o primeiro travesti da história do homem. Ele se travestiu de serpente e entrou lá. Por quê? Entrou e causou o dano que causou. Agora, às vezes você não vigia o seu lar. Entra gente estranha. Lógico que Satanás, para fazer tudo que fez com Eva, se travestiu de serpente. Eva nunca imaginou que ali era o diabo. Assim, se alguém quiser danificar a sua intimidade familiar, tem que se travestir de uma pessoa muito boa, de uma pessoa muito amiga, de uma pessoa inofensiva. Foi assim que Jonadab vivia ali na casa. Mas a Bíblia diz que ele era sagaz.
Dois seres que recebem esse adjetivo: a serpente sagaz e Jonadab sagaz. Ele entrava por ali. Lógico que na sua casa você mostra os seus defeitos, porque o seu lar é o lugar da sua intimidade, é o lugar onde você tira o sapato, você anda descalço, você tira a peruca, você tira a maquiagem, não é? Tem quem tire até a dentadura. Por quê? No seu lar você é como você é. E às vezes lá você não é tão delicadinho como você é lá fora na empresa. Se alguém quiser lhe conhecer como você é, tem que estar com você na sua casa. Não é isso? Então, Jonadab estava lá dentro, ele conhecia todas as brechas da família, ele conhecia todos os defeitos, ele sabia tudo e ele estava ali para arrebentar. E quando ele chegou, ele viu, olhou para Aminon e disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não o dirás. Ele podia ter dito meu primo, meu amigo, mas o que incomodava ele é que Aminon era filho do rei. E ele não era. Então aquilo veio na frente. Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? E Aminon, como o seu filho, que crê em todo mundo, para quem a vida é tão fácil, disse: pronto, houve alguém que me observou, houve alguém que olhou para mim, alguém se interessou pelo meu sofrimento, abriu o coração. Disse: nesse eu posso confiar. Estou apaixonado por Tamar, minha irmã, a irmã de Absalão. Ele disse: que bobagem, é só por isso? Está resolvido. Deita-te na tua cama, finge-te doente, que teu pai vem te visitar. Por que ele sabia disso? Porque ele sabia, Davi só dá atenção para os filhos quando eles adoecem. Se o filho fingir que está doente, o pai vem. Acabou. Ele achou uma ideia ótima. Ele nunca pensou naquilo. Ele sabe, o pai era assim, mas ele estava acostumado. Só que veio alguém lá de fora e mostrou o furo, mostrou a brecha. É por aqui, ó. Ele vem te visitar doente, ele vai fazer o que você pedir. Quantas vezes nós nos preocupamos com os filhos quando eles adoecem? Só. Fora disso, é inteligente, é sadio, bem alimentado, eu pago escola, não falta nada, eles têm tudo que eu nunca tive, portanto agora é estudar e se comportar, responder positivamente ao meu esforço. Pronto. É isso que será que é para isso que Deus trouxe filhos para você criar para ele? Então, aqui tinha uma brecha, não deu outra. Jonadab deitou, fingiu de morto, fingiu de doente. Para parecer doente não faltava muito, porque ele já estava todo magricelo. Foi avisado a Davi, Davi imediatamente veio. Oh, meu filhinho, mas que está acontecendo? Isso por minha conta, não está escrito na Bíblia. E fez aquele aparato e... Meu filho, não pai, só faz o seguinte, eu vou comer se Tamar vier aqui, me fizeram uns bolos. É só isso? Só. Davi disse: ufa, me livrei dessa. Ele nem foi à casa de Tamar. Ele mandou um mensageiro à casa de Tamar dizendo: vai à casa de Absalão, teu irmão, e prepara-lhe comida. Davi não teve tempo para pensar, com tanto empregado no palácio, porque a princesa Tamar tem que vir virar bolinho para esse rapaz. O que é que ele quer? Ele não se interessou. Ele estava afim
de se livrar daquela situação. Ele tinha as guerras de Israel para pensar, ele tinha um exército para organizar, ele tinha coisas grandes. Ele ia se preocupar com coisa pequena. Mas a serpente entrou na casa. A serpente, quando entra, ela não faz barulho, ela vai sinuosamente se mexendo. E a serpente leva o veneno que mata. E tinha entrado. Quando Absalão fez isso, quando Jonadab fez isso, ele lançou o veneno e ficou aguardando, atento, de olho para o desenrolar das coisas. Você vai ver que ele está ocupado, observando o andamento das coisas. A moça foi lá preparar os bolinhos para ele, obedeceu ao pai. Sabemos que ele quis que ela levasse os bolinhos ao quarto, para virar bolinho para ele no quarto. Que coisa ridícula. Enquanto ela estava com ele no quarto, ele a estuprou. Ela gritando, ela sofrendo, ele a estuprou. Depois mandou jogar fora. Joga fora esta, bota para fora esta. Fecha a porta atrás dela, que se dane. Ela pedindo a ele. Ela rasgou a roupa. Ela colocou cinza sobre a cabeça. Ela chorava. Absalão veio para ela e disse: foi Aminon que esteve contigo? Foi. Minha irmã, não abre a boca, não faz escândalo, ele é teu irmão, nós somos uma família. Levou Tamar para a casa dele, ela ficou ali. Mas a Bíblia diz que o rei Davi ficou sabendo. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, versículo 21, muito se lhe acendeu a ira. Lógico. Davi, quando soube, deve ter dado uns gritos, deve ter feito um escândalo, deve ter dito que ele nunca fez isso, que ele não admite uma coisa dessa. Fez aquele bafafá, expressou a ira dele, e Jonadab ouvindo, satisfeito. Mas ficou por ali mesmo. Aminon continuou a vida dele. Tamar ficou com a dor, com a ferida, com o prejuízo, com a humilhação e passou. Todo mundo pensa que acabou. Tamar pensa que acabou. Aminon pensa que acabou. Davi pensa que acabou. Mas tem duas pessoas que sabem que não acabou. E uma delas é Jonadab. Porque ele não começou aquilo por brincadeira. Antes, eu quero lhe perguntar: você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe o que eles pensam? Você sabe a influência que ele exerce sobre os seus filhos? Sabe? Como que você não sabe? Mas você precisa saber que tem amigos que exercem uma influência tão forte sobre os seus filhos, que eles confiam, eles admiram e até querem ser iguais àqueles amigos. Uma vez eu recebi um telefonema de uma senhora cristã. E ela estava desesperada. Ela disse: irmã, não sei mais o que é que eu faço. A escola diz que meu filho está usando droga. E já levamos no psicólogo, no psiquiatra. Ele nega, ninguém prova. As notas dele continuam boas na escola. Lá em casa não tem nada, porque ele não fica sozinho em casa. Ele tem 14 e vai fazer 15 anos. E na minha casa eu tenho uma faxineira que vai, tem uma moça que trabalha, fica 24 horas lá em casa, e tem a minha sogra, que fica lá o tempo todo. Mas a escola continua afirmando, e eu não sei mais o que fazer, eu preciso da sua ajuda. Ela é minha vizinha. E
Eu ia pregar aquele final de semana lá no Rio de Janeiro. Aí eu disse para ela, posso dar uma passada aí sábado de manhã? Porque eu tenho que ir para a favela, então eu passo primeiro aí e a gente ora. A minha intenção era passar ali e orar, porque eles estavam sofrendo muito. Essa mulher, ela é médica. E o marido é engenheiro de uma multinacional. Passei lá. Quando eu cheguei lá, estava o marido sentado, ela estava lá, me recebeu com todo carinho e chamou o menino e disse o que estava acontecendo. Eu disse, vamos orar. E quando nós oramos, veio sim aquela impressão. E eu disse para ele, fulano, eu gostaria de pedir você agora, você está num ambiente único em todo o planeta, onde você é amado, onde você vai ter toda a ajuda, toda a compreensão, todo o carinho do mundo. Eu queria que você aproveitasse essa chance para dizer para os seus pais a verdade sobre isso. Você está sugerindo que eu uso droga? Eu disse, moço, primeira coisa, eu não sou surda. Segundo, nunca levante a voz comigo. Eu não pedi para vir aqui, fui convidada. E outra coisa, eu não estou sugerindo nada. Eu estou lhe dizendo que você tem neste momento uma chance de ser homem e dizer a verdade. Lógico que eu nunca usei droga. Eu disse, você disse isso para os seus pais. Então, eu quero lhe dizer que você usa. A senhora não provo. Eu disse, duvido que eu não provo. Eu disse para a mãe dele, você está disposta a cooperar? E o pai dele se levantou a favor do filho. Mas o que é isto? O que está acontecendo aqui? Assim, sabe, olhando para mim como quem diz, o que é que você veio fazer aqui? Eu disse, senhor, eu vim aqui porque sua esposa me chamou. O senhor olha para mim assim, mas eu não moro lá na favela não. Eu moro aqui, eu tenho os meus títulos, eu sou doutorada nessa situação aí do seu filho. É nisso que eu sou doutorada. E eu não vim aqui para brincar. Portanto, se eu tenho que fazer um trabalho, eu vou fazer. Eu disse para ela, por favor, me leve no quarto do seu filho. Ela me levou, eu disse, o senhor, por gentileza, vem também. Ele veio, o rapaz veio. Quando eu entrei no quarto, todo mundo ficou na porta, eu também, eu disse para a mãe dele, por favor, abra aquela persiana. Abriu. Agora, abra a janela. Ela abriu. Eu pedi para o pai dele, se o senhor botar a mão para fora da janela, entre o ar-condicionado e a parede, puxe alguma coisa que tem lá. Ele puxou. Era um saco contendo cocaína e maconha. Eu disse, será para o rapaz, será que isso aí foram os pombos de Copacabana que trouxeram, rapaz? Você mente para o seu pai, para sua mãe, para todo mundo, mas para Deus não pode mentir. Essa droga que está aí é sua. Ele saiu. Eu disse para os pais, e outra coisa, ele tem drogado a própria avó. Ele subia naquela montanha ali do Cristo e pegava com os amigos os lírios que tem ali, fazia o chá, fazia sacolé e dava para a velha. Enquanto eles faziam a farra deles, a velha estava lá viajando. O santo, gente, aquele homem, o pai dele tão valente, eu vi aquele homem arrebentado de dor. A mãe gemia de dor. E o filhinho, tão bonzinho, era o canal de toda aquela dor. Por quê? Porque os pais não tinham tempo para ele. Ele ia, comprava, tinha dinheiro farto, comprava as drogas, distribuía para os amigos
estava introduzindo morte na vida deles, porque os pais não tinham tempo para o filho. Entendeu? Os pais não sabiam o filho que tinham. E acreditavam em tudo que o filho dizia, como Davi, que acreditou que Amnon queria que Tamar fosse ali para virar bolinho na frente dele. Oh, meu Deus! Quanto pai e mãe hoje acredita na história do bolinho. Não tem capacidade de pensar, de analisar que o filho deles é pecador, mentiroso, traidor. É sim, seus filhos são pecadores. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Abra o olho. Olha o que aconteceu. Amnon só precisou de um amigo perverso. E o amigo era de dentro de casa. Era o seu próprio primo. Introduziu o mal vai embora. Absalão, irmão de Tamar, deixou passar 2 anos. 2 anos. A Bíblia diz, no versículo 23, passados 2 anos, Absalão não perdoou, não esqueceu. Ele veio curtindo aquele desejo de vingança. E vingança curtida, você pode ter certeza que promove a morte. Nesse caso, vai promover a morte de Absalão, a morte de Amnon e depois a morte de Absalão. Ele resolveu que ia tosquear as ovelhas em Baal-Hazor e ia fazer uma festa. Convidou o rei para ir com toda a família. O rei disse não, então deixa os filhos do rei. O rei disse não, porque seríamos muito pesados para ti. Então, deixa Amnon. Deixa pelo menos Amnon. O rei não estava nem aí para o que aconteceu. Ele não era presente na vida da família. Ele queria se livrar dos problemas de meninos, porque ele tinha tantas coisas para se preocupar. Tantas coisas. Aí os filhos do rei foram. Você lê aqui mesmo, no capítulo 13, no versículo 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então, todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda no caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, você viu? Jonadab não tinha sido convidado para a tosquia, porque ele não era filho do rei. Mas ele estava lá junto do rei, porque ele sabia, é hoje. É hoje que a minha festa será completa. Hoje eu vou mostrar que não tem príncipe aqui. Se eu não sou príncipe, eles também não são. E ele então se levanta. Quando chega a notícia, chega uma notícia deformada. A notícia chega que
todos os filhos do rei foram mortos. Jonadab se levanta, é a hora da estrela. A estrela caída se levanta. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon. Ele não estava lá, mas ele sabia. Só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Olha que coisa horrível, deprimente. Esse rapaz estava esperando esse dia. Ele diz: estava na cara de Absalão que ele não ia deixar passar em branco. Lógico, ele diz, suas feições revelavam. Quer dizer, todos podiam ver no rosto dele, menos você que é pai. Só você não viu que ele ia matar Amnon, por causa do que ele fez com Tamar. Você imagina isso? Que Davi achou que estava tudo bem, porque ele não imaginava que um filho dele pudesse matar o outro. Ele minimizou a situação. Ele não corrigiu Amnon. Ele não fez nada. Ele colocou um remendo sobre uma ferida. Ele colocou uma gaze com esparadrapo em cima de um tumor e parecia que estava tudo tratado. Mas Jonadab sabia que quando ele plantou aquela semente, ele plantou para a morte. E agora ele sabe. E assim como ele disse para Amnon: Amnon, eu conheço tua família. Eu sei que se tu te deitares na cama e te fingires de doença, teu pai vem te visitar. E na hora que ele te visitar, tudo o que tu pedires ele vai fazer. Porque ele quer se livrar logo. E deu certo. Agora, ele sabia que não ia ficar de graça. E não ficou. Tanto que ele diz para o rei: ninguém matou todos os filhos do rei, só morreu Amnon. Foi pouco, só um. Por quê? Porque assim já revelavam as feições de Absalão, desde que Amnon forçou sua irmã. A conversa continua. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Ele não estava lá, mas ele tinha certeza, porque tudo o que ele fez para isso. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Você viu o que aconteceu? Nós sabemos que, em consequência disso, Absalão vai morrer também. Olha o mal que entra numa família. Olha o mal que entra numa casa. Porque os filhos têm tudo, materialmente falando, mas eles não têm a via de acesso
ao coração do pai. Eles não têm intimidade com o pai. Eles não podem abrir o coração. Eles não têm um pai presente. Não têm um pai presente. Nós sabemos que hoje, na pós-modernidade que vivemos, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, para dar conta das despesas. E pagam tudo para os filhos, e fazem o melhor que podem pelos filhos. Quando você sai para trabalhar e deixa seus filhos entregue na mão dos outros, você não faz isso porque você os odeia, você faz porque os ama. Mas você tem que pensar se é isso que é bom para eles, se é isso que é bom para a família. O que vai sobrar do seu tempo com os seus filhos, você está escrevendo uma história na vida deles. Que história você está conhecendo? Que história você está contando? O que você está firmando na história deles? De que forma os seus filhos estão absorvendo a sua presença ou a sua ausência em casa? Criança, presta atenção a tudo. Eles gravam tudo com muita fidelidade, mas na hora de reproduzir, eles reproduzem tudo deturpado. Na casa de Maria e Marta, no meu projeto social, é dentro da favela, é só para atender crianças na favela, para tirá-los do assédio do tráfico. Então, quando eu pego as crianças que saem da creche, porque a criança fica na creche, a mãe tem que trabalhar, deixa de manhã cedo, pega de tarde, mas no ano da criança, fazer 5 anos, não pode mais ficar na creche. Então, nessa hora, a criança vai ficar sozinha no barraco e ser assediada por todo tipo de gente. Então, eu pego essas crianças, ficam comigo até 11, 12 anos, passa o período de ingressar no tráfico. E Deus tem abençoado muito. E quando essas crianças chegam da creche, eu tenho que estar lá presente o dia todo para recebê-las, porque elas não me conhecem. Então, num desses momentos, eu estava ali, e chegam as crianças que já são na casa de Maria e Marta, e vêm me beijar, e deitam no colo, e eu brinco muito com eles, e principalmente que vêm, eu digo, como é seu nome? E como você é bonito? E fico perguntando coisas e tudo mais, e ali todo mundo, e tinha uma menina que ficou longe assim, ficou observando, e eu observei, eu sabia que eu estava sendo observada, fiz de conta que não sabia. As crianças ficam sempre demorando lá em cima, porque eles gostam de ver o avião chegar no aeroporto Santos Dumont, porque ele passa ali por cima do Pão de Açúcar, e eles gostam de ver, mas também gostam de demorar para não descer para a sala de aula. Eu tenho que mandar, bebê, acabou o Nescau, vamos descer. Aí ela estava lá, e eu já tinha brincado de todo jeito com as crianças. No final, eu disse, e você aí? Ela disse, eu em 5 anos. Todo mundo aqui é seu filho? Eu disse, mais ou menos, você também, porque eu cuido de todos como mãe. Mas você tem filho? Eu digo, tenho. Eu tenho filho. Você é casada? Eu disse, quer dizer, você tem filho? Ela queria saber se eu sou casada, porque lá é comum ter filho sem ser casado. Então eu disse, olha, eu casei, mas meu marido morreu. Mas antes dele morrer, eu tenho esse filho. Então eu sou viúva. E como é que você chamava seu marido? Olhe bem, 5 anos. Eu disse, eu chamava meu bem, meu amor, meu príncipe. Eu dei aquela exagerada, né?
E depois ela disse assim para mim: e como é que seu marido lhe chamava? Aí eu disse: ele me chamava de meu bem, minha querida, minha princesa, outra exagerada. Ela parou assim, olhou e disse: meu pai chama minha mãe sua peste. Todas as vezes que ele aparece, ele chama minha mãe sua peste. Mas eu me arrependi tanto de ter dado aquela exagerada, porque ela fez exatamente a comparação entre o modo como o meu marido me chamava e o modo como o pai dela chamava a mãe dela. O meu marido me chamava meu bem, meu amor, minha princesa, minha querida, e o dela chamava a mãe sua peste. Então você vê para uma criança de 5 anos fazer essa observação. E ela ainda disse mais: todas as vezes quando ele aparece. Você pensa o que é que essa criança está recebendo deste lar. Será que a mãe não a ama? Ama. Mas na ausência deles, porque a mãe trabalha o dia todo para sustentar a casa. Então o que será, meus irmãos, que está chegando ao conhecimento dos nossos filhos? Qual é a situação? O que eles acreditam de você? Imediatamente a Minon acreditou: é mesmo. E não é que ele está certo? Se eu me fingir doente, meu pai vem. Então, se eu me finjo doente, meu pai vai fazer tudo o que eu quero. Então eu posso mentir, eu posso fingir, eu posso explorar, porque meu pai nem pensa, ele nem raciocina, ele faz porque ele quer se ver livre de mim. Será que nós não estamos tão ocupados hoje como Davi estava ocupado naquela época? Será que nós não estamos hoje nos comportando da mesma maneira? O que será que nós estamos comunicando aos nossos filhos? Porque nós vivemos num corre-corre só. Nós vivemos correndo. Eu chamei a atenção do meu filho, que hoje, outro dia o meu neto disse assim: o meu pai agora inventou de trabalhar até dia de sábado. Inventou, viu? Inventou de trabalhar até dia de sábado. Eu perguntei para ele se precisava, ele disse que precisava, porque o dinheiro estava curto. E eu perguntei para o meu neto: você acreditou? Ele disse: Pabu, o papai não mente. Mas eu disse para ele que então eu podia vender meu telefone. Olha, única coisa que ele tem, ele vende o telefone que ele tanto gosta, para poder dar o dinheiro para o pai não ter que trabalhar sábado. Eu disse para ele: o que foi que ele disse? Ele disse: filho, eu vou fazer o possível para ficar com você sábado. Sabe o que ele faz agora? Ele pega os meninos e leva com ele para o consultório. Não dá certo. Ele tem que trabalhar, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque parece que os meninos não querem ficar com a mãe, querem ficar com o pai. Eles são loucos pelo pai, que o pai faz todas as vontades, a mãe é que disciplina. Então, será que seus filhos não estão querendo tempo com você e você não está tendo tempo para eles? Será que você já contou para o seu filho adolescente o nome da sua primeira namoradinha? Será que os seus filhos sabem qual foi a professora que você gostava mais? Outro dia meus netos se esbaldaram com ele, quando eu disse que eu me apaixonei a primeira vez aos 11 anos. Me apaixonei pelo meu professor de piano. Só que ele morreu sem saber. Ninguém sabia. Não podia ninguém saber. Foi a época que eu estudei mais piano na minha vida, que eu queria agradar o professor.
Mas são coisas que nós fizemos. Meu neto está com 12, a outra fez 10. Daqui a pouco pode também se apaixonar pelo professor. E aí elas vão saber que isso pode acontecer, porque já aconteceu comigo. Porque você não abre o seu coração e busca tempo para contar como foi sua adolescência, como foi a sua infância, o que você fazia, as broncas que levou, castigo que recebeu, os erros que cometeu. Eles gostam de saber. Isso cria um laço, um caminho de intimidade tão grande e tão precioso. Hoje eu encontro jovens que não sabem nem a comida predileta do pai. Não sabem. Por quê? Não se conversa mais. Nós estamos precisando comunicar interesse. É preciso que você comunique para a sua família, meu irmão e minha irmã, como é precioso tê-los na sua vida. É preciso que eles compreendam que Deus os trouxe de forma especial para vocês criarem. É preciso que eles saibam que eles não escolheram, que os pais não escolheram os filhos, e que os filhos também não escolheram os pais, que isso é uma escolha de Deus. Deus escolheu os pais aonde eu devia nascer, mas também me escolheu para ter os pais que Ele queria. Eu fui uma surpresa para meus pais, mas os meus pais também foram uma surpresa para mim. Talvez eu não escolhesse os pais que eu tive, mas talvez eles não me escolhessem como filha. Mas depois tudo se ajeitou. Por quê? Porque isso é uma escolha do eterno. É preciso que você olhe para os seus filhos sabendo: Deus deu para eu criar para Ele. E você precisa estar do lado. A Bíblia diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, Deuteronômio 6:6, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por que é que você obriga seu filho a tomar vacina, a tomar remédio, a ir para a escola, mas você não obriga o seu filho a memorizar e a ler a palavra de Deus? Você, quando não dá prioridade à palavra de Deus dentro da sua casa, você está entregando seus filhos pouco a pouco para o mundo. Você tem que saber ensinar para eles: vocês estão no Egito, mas vocês vão para Canaã. Vocês estão no mundo, mas vocês são do reino de Deus. Eles têm que crescer com essa mentalidade formada. Quantas vezes nós achamos que não, religião eles escolhem. Tá bom, eles podem escolher a religião, qual é o problema? Mas eu quero falar, não é de religião, é de um relacionamento com Deus como Pai. Tudo que Deus fez e faz, Ele fez para nos perdoar. Ele fez para ser nosso Pai. E será que você está sendo esse exemplo através do qual a sua família pode ver a Deus? Nós precisamos saber que existem tantas e tantas e milhares de dificuldades na criação dos filhos, mas a pior de todas as dificuldades é a sua ausência para eles. Fazemos isso com tanta facilidade. Simplesmente damos a casa, comida, roupa lavada. Quantas vezes homens cristãos, entre aspas, dizem para mim: não, mas eu
não vou abandonar minha família, vou sair de casa, mas a pensão está certa, colégio, não vai faltar nada para ele. Falta você, tira tudo e deixa você, porque seus filhos vão preferir você. Mas ele acha que não falta nada. Quantas vezes nós pensamos, mas pai, eu não sei por que se desenvolveu no mundo uma cultura de que a mãe ama mais os filhos. É interessante, porque eu nunca ouvi Jesus Cristo chamar pela mãe, mas ele falava do pai o tempo todo. Parece que a coisa está trocada. E como os filhos amam os pais. Eu digo para vocês, eu sei que isso está sendo gravada, se eu contar de 1 a 100, 80% da minha saudade é do meu pai. Eu me lembro, ele tinha 1,97 m, pesava 105 quilos, tinha uma voz linda para cantar, inteligentíssimo, culto cristão, negro, azul marinho, lindo, 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 lindo. Não existe um pescoço mais gostoso aonde eu já escondi meu rosto, um peito mais macio para encostar o meu rosto, braços maiores e mais fortes para me abraçar, uma voz mais linda, o jeito dele rir. Como era importante estar com meu pai. Eu passo isso para Deus. Até hoje, de madrugada eu acordo, e quando eu acordo, antes de botar o pé fora da cama, eu digo: Pai, aqui está sua neguinha. Eu sei que aí diante do seu trono existem milhares de seres espirituais que o Senhor criou para lhe louvarem. O culto ao Senhor é constante. Querubins e serafins, anjos e arcanjos, seres celestiais. Mas eu já estou chegando. Pronto. Já estou chegando. E ali começa o meu culto. Pai, quando eu penso Deus, o Pai, eu penso que quando eu for saindo desse corpo, esse corpo, também chamado casa de barro, vai caindo. E eu vou saindo, eu vou ver Jesus Cristo assim. Tudo bem. E eu vou correr para ele dar um abraço, e ele vai me abraçar tão forte, aquele judeu lindo, e vai me levar direto para o trono do Pai. Eu já tenho um corpo transformado, então ele me bota no colo do Pai, eu abraço. E depois ele me põe no colo e vai me levar para dormir, para esperar o dia da redenção. Eu penso no meu Pai do céu com a saudade que eu tenho do meu Pai da terra. É preciso que você crie nos seus filhos esse desejo de estar com você. É preciso que os seus filhos curtam a sua presença. É preciso que você conte história para eles. É preciso que você desenvolva alguma atividade com eles. Você tem que conhecer, principalmente tendências e inclinações, porque senão você deixa uma brecha no relacionamento, e um corpo estranho chamado Jonadab pode danificar a sua casa. O grande homem, o grande rei, monarca, servo, líder, Davi, teve que chorar muito, porque deixou brecha no relacionamento com os filhos. É preciso que abramos os nossos olhos enquanto é tempo. O que você tem falado para seus filhos? Para construir
a segurança deles. Abra os olhos com ele, porque Davi nem mesmo sabia que estava sendo enganado por seu filho. Davi nem mesmo sabia que o filho dele planejava matar o outro, e ia matar na presença de Davi, porque se você olhar aqui a história, primeiro foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço-te que com teu servo venham o rei e os seus servidores. Ele ia matar Amnon na presença do pai. Tudo ia acontecer na presença de Davi. Será que Davi nunca percebeu a tendência assassina? Porque isso é assassinato, não é homicídio. Por quê? Não conhecia, meus irmãos. Não sabia do que o filho era capaz. Não é? Então, se você não gasta tempo com seus filhos, você vai ser apenas um reprodutor ou uma reprodutora, uma parideira. Tem mulheres que de mães se tornam parideiras e homens que em vez de pais se tornam reprodutores. Mas nós somos chamados como família à paternidade e à maternidade. Que nós possamos então comunicar positivamente. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, e quando a luz resplandece nas trevas, as trevas se dissipam. Pode ser que você esteja olhando para mim dizendo: fiz tudo errado. Mas nunca esqueça que todas as coisas foram feitas por intermédio da comunicação. E a comunicação positiva tem sua própria luz. E quando a luz da comunicação positiva entra nas trevas de um relacionamento danificado, as trevas se dissipam e tudo é restaurado. Não há o que possa resistir ao amor de Deus. A família é criação de Deus e Deus está interessado na família. A família é a guardiã dos valores eternos e nós temos esta responsabilidade. Portanto, pode ser que demore um pouco, mas se você começar no esforço a dar atenção e a se preocupar com o que você está comunicando, de que forma você está comunicando, vá pouco a pouco, devagar e sempre. E você vai ver que a sua família vai ocupar o seu lugar de luzeiro neste mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.